Olá, queridos, graça e paz. Ótimo dia, ótima tarde e ótima noite a todos. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, os seus dias, a sua mente, o seu coração, que abençoe a sua casa com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que Ele te dê paz, querido, e discernimento para todas as decisões que nós precisamos tomar no dia a dia. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito de fé. É um assunto bastante extenso. Então, os minutos que temos aqui, realmente, não vamos conseguir esgotar o tema. Eu peço perdão a ti que ouve o áudio, está vendo aí. Você pode ouvir alguns ruídos, que eu moro do lado de um depósito. Então tem gente trabalhando. Amém, queridos? Vamos falar um pouquinho de fé, porque no nosso meio entendem a fé de maneira um pouco diferente. Então a gente precisa entrar um pouco mais nesse assunto, porque a fé traz paz, não traz confusão. É necessário entender isso, tá? E também não é um mergulho no escuro, não é uma certeza assim, eu vou ali e vai acontecer. Não, não é desta forma. A fé ela é racional, ela precisa ser compreendida, e quando ela é compreendida, o Espírito nos dá paz, nos dá tranquilidade e nos dá sossego, independente da situação que possamos estar vivendo, seja ela uma boa situação ou uma situação de dificuldade, né? Então vamos entender um pouquinho. Primeiro eu vou falar do texto de Romanos 12, que o apóstolo Paulo fala para a igreja, e ele vai falar ali de alguns dons, inclusive ele vai falar da fé. Deixa eu ler rapidamente aqui, tá assim. Romanos 12, a partir do versículo 3. Olha só. Porque pela graça é favor imerecido, que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação. Ou seja, já começa dando um beliscão na gente. Não pensa de você mesmo, além do que convém pensar, pense com moderação. Então o Espírito nos dá moderação sobre pensar, sobre o eu nosso e sobre o nosso irmão e o semelhante em volta. Então é moderação. Mas aqui está falando para a igreja, tá? Dos dons. Com moderação. Ele vai dizer, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, a medida de fé que Deus deu a cada um. Então quem é que dá fé? Deus. Existem algumas pessoas que têm mais fé do que você? Sim. Tem pessoas que esse dom floresce com mais veemência. Tem outros que têm outro tipo de dom no corpo, mas é a multiforme graça de Deus que divide isso. Amém? Então aqui está falando, a fé que Deus repartiu. Ele vai falar que a igreja é um corpo e que todos nós temos, olha só, de profecia, de proporção de fé, de ministério, né, de quem ensina. Ele vai falar, tem vários dons, mas tem o da fé. O dom da fé. Vamos entender um pouco melhor isso? O dom da fé, não esquece. A fé não é um mergulho no escuro. E eu vou explicar no final a fé que Deus está elogiando. Quando a gente vai lá para João 4, na passagem da Samaritana, todos nós conhecemos que é uma passagem muito conhecida. A Samaritana não se dava com o povo judeu. Então Jesus está com os seus discípulos até então hiper, super religiosos. Ele manda eles irem comprar alguma coisa para ele comer. Trocando em miúdos, vai lá no mercado que eu tenho que resolver um problema aqui. Por que isso? Os judeus, os discípulos, não iriam aceitar isso naquele momento. O quê? Um judeu falando com uma samaritana, porque eles não se davam. Um judeu homem conversando com uma mulher, que também era um empecilho. Entende? Então os discípulos não estavam preparados para ouvir isto neste momento. Então Jesus tira ele de jogada e vai conversar com a samaritana. E o texto diz, o contexto diz que era necessário passar por Samaria. Repare, não é você que vai atrás de Jesus, é Jesus que vai atrás de você. É necessário passar por Samaria, ele vai encontrar a samaritana. E o texto diz que ele já estava no poço.
uma hora na qual ninguém poderia buscar água, ou ninguém iria buscar água, porque a samaritana era uma prostituta. Então ela ia buscar água no momento em que ninguém ia, porque ela devia de ser humilhada. Então Jesus começa um assunto com ela, pede água, aquilo que nós já conhecemos. E ela, como tu sendo judeu pede água a mim, mulher samaritana? Mulher samaritana, olha aí, vê só como é que a religião tem que cair. Como é que tu me pede água? Eu sou samaritana e sou mulher, e tu sendo judeu? Esse era o duelo, o debate, melhor dizendo. Então Jesus começa a conversar com ela e fala sobre uma água viva, que é a água do Espírito, a água da alegria, a água da salvação. E ela fica tentando entender o que é isso, né? E ele vai falar aqui no versículo 10, olha só. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, lembra que eu falei do dom em Romanos? Olha aqui, ó. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede de me dar de beber água? Então assim, se você me conhecesse, a mim, e o dom que Deus dá, você iria ver quem é que está te pedindo água, eu, Jesus, e você na hora ia me pedir água. Mas como você não tem o dom e não me conhece, você jamais vai me pedir água viva, água do Espírito. Entendeu? Você não tem como me pedir, você não me conhece. Ela está falando, eu vejo que tu és profeta, melhor dizendo, mas ele é muito mais do que um profeta. É isso que ele está querendo dizer a ela. Então aqui o dom de Deus. O dom está lá em Efésios. Efésios 2, 8 a 10. Pela graça, pelo favor imerecido, sois salvos. Mediante a fé. O meio é a fé. O instrumento para ser salvo é a fé. A fé em si não é a causa. Ele é um instrumento que faz você acreditar. Aí ele vai dizer, isso não vem de vós, é dom. Isso, de novo, dom de Deus. O que ele está querendo dizer? A fé é importante, Alessandro, mas é claro, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus vai dizer. Mas o que é então mediante? O que é mediante? Eu vou pegar aqui uma caneca aqui. Aqui, ó. Tá vendo uma caneca? Se eu pedir água para alguém, alguém tem que me trazer água. Mas alguém não pode me trazer água assim na mão. Porque senão a água cai. Como é que traz a água? Pode ser numa garrafa, mas vou usar uma caneca. A água dentro de uma caneca. Qual foi o meio que a água chegou até a mim? Mediante a caneca. Mas eu não quero a caneca, eu quero a água. Você está conseguindo entender a analogia? A fé é o meio para eu acreditar na loucura da cruz, porque nem todo mundo acredita. Então é um dom para acreditar que alguém morreu por você, sendo você ainda pecador. E isso te traz paz e sossego. Porque existem pessoas que acham que merece isso, entendeu? Não vai merecer, ninguém merece isso. Isso é um dom gratuito de Deus. Amém? Então ele está explicando para a samaritana. E logo à frente a samaritana começa a conversar com ele. Aí vai mais uma coisa que precisa, entre aspas, ser entendido no nosso meio. Que ela diz, olha, o nosso pai, Jacó, afundou o poço aqui. E qual monte nós devemos adorar? Aí Jesus entra, olha mulher, chegou a hora, chegou o dia, chegou a hora, e que não é neste monte nem em Jerusalém. O Pai procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Está mudando a história. Você precisa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Verdade. Porque Ele é a verdade. Então, há um mito, uma mitologia de que o monte ele tem poder. Eu respeito quem crê assim, mas veja bem, nos evangelhos Jesus saía para o monte diversas as vezes porque era muito conflito, toda hora tinha problema, então ele tinha que ter um lugar reservado para conversar com o Pai e ele saía. Nós hoje, quando vivemos aqui, não temos esse conflito aqui no Brasil, graças a Deus, nós podemos orar e adorar o Senhor nas nossas igrejas. Tem um probleminha aqui, outro ali, de praxe, é natural. Mas já podemos fazer isso. Então é preciso entender isso, adorar em espírito e em verdade. Mas agora vamos entender uma fé que Deus elogia? Rapidamente, que eu já me alonguei aqui. É aquela do centurião, você lembra? Senhor, não sou digno de que tu entre na minha casa, né? Eu também sou homem sujeito a ordens, eu dou ordem, mando fazer isso, isso acontece, e Jesus está observando. Quando ele fala, não sou digno que tu entre na minha casa, ele está falando,
pecador, não precisa o Senhor ir lá na minha casa, basta uma palavra. Ou seja, tem um povo judeu religioso em volta olhando um centurião romano que não fazia parte do povo. E Jesus está olhando aquilo pensando, basta uma palavra? Será que ele entendeu o que é fé? Não precisa um ponto de contato, uma agenda, uma fronha de travesseiro, uma garrafa ungida, não precisa. Você está acreditando que se eu der uma ordem daqui lá acontece? Isso, Senhor, eu creio assim. E quando ele diz, não sou digno de entrar na minha casa, foi a mesma coisa quando Pedro disse para Jesus. Quando Jesus mandou ele pescar, ele pescou e quando encheu a rede, ele se ajoelhou e disse, Senhor, afaste de mim que eu sou pecador. Exatamente, você é pecador. Eu queria a confissão. Querido, Deus quer a confissão justamente para começar a trabalhar. A confissão do que ele já sabe. Entendeu? Então aqui, Jesus vai elogiar a fé dele, porque quando ele diz basta uma palavra, Jesus olha para o povo que está em volta e fala assim, nem mesmo em Israel, ou seja, para o povo que eu vim, né? Achei, não é que ele procura, entre aspas, como ele disse para a Samaritana, eu procuro adoradores. Não, ele sabe quem são os adoradores. É uma linguagem de figura. Quando ele diz, não achei fé como esta, ele está dizendo, eu não estou encontrando em vocês discernimento para entender quem eu sou, porque o judeu que está em volta do assunto não crê que ele é o Senhor Jesus, que pode salvar as suas vidas. Por isso havia muito confronto e ele saía para o monte para orar. Porque apesar dele ser Deus, ele também era 100% homem, ele sentia como eu e você sente. Então ele está dando um ensinamento para a gente aqui. Mas quando ele diz assim, nem mesmo em Israel achei fé como esta, porque o centurião está falando, sabe o que para ele? Basta uma palavra. Pega essa. O centurião está falando para ele assim, eu sei que tu és o verbo de Deus. Lembra lá em João 1? O verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo e o verbo estava com ele. E o verbo era Deus. O centurião entendeu. O verbo significa palavra. Amém? Então quando o centurião vira e fala assim, basta uma palavra, ou seja, basta o Senhor. O Senhor é a palavra. E ele elogia essa fé. Tenha essa fé. Que aquele que criou tudo pela palavra, é a própria palavra, ele não pode resolver o seu problema e nem o meu assim? Claro que pode, se tudo foi criado por ele, querido. Não há problema maior do que ele. E se ele não resolveu o problema, continue descansando no Senhor, porque ele é o dono de sua vida, e se não foi resolvido é porque tem um propósito maior em cima disso, e eu te agradeço por ter me ouvido. Graça e paz.